Estado de exceção em marcha. Amigos cada vez mais preocupados com o futuro de suas famílias e do país. As elites brasileiras persistem no seu método de aparente a trancos e barrancos, que pode esconder um grande engodo entre mentiras, absurdos, provocações, desmentidos, idas e vindas, como ocorreu na década de 1930, Alemanha pré-fascista. Economia decaindo como se vê pelo PIB, estagnação e recessão, militares tradicionais xingados por um americanófilo, esperto e nada maluco, lá de Virgínia, terra da CIA, EUA, com tentativa de divisão e desmoralização do exército. 55 mortos em presídios, genocídios diversos neste país que promoveu há pouco uma Copa do Mundo e Olimpíadas, bilhões de reais em estádios desperdiçados. E por aí vai. O já caracterizado estado de exceção informal, implícito, aqui fracassado, modelo de governança mundial das democracias ocidentais, aspas, caso inclusive dos Estados Unidos, agora tira da mesa de seus estrategistas um pacto entre poderes. Ora, o verdadeiro pacto, acordo, conivência entre tais poderes está estabelecido na Constituição, por eles solenemente descumprida muitas vezes. Como podem o Judiciário em especial e o Legislativo e Executivo como instituições disciplinadas pela Constituição sequer proporem tal pacto? Muita disfarçatez ou ignorância. O Estado fracassado de exceção brasileiro, implícito, informal, escondido sob a máscara de Estado democrático de direito, caminhando a passos largos e agindo. Em que sentido? Não dos interesses populares ou nacionais, exceção da economia e da capacidade militar, imitando na política e direitos humanos seu ídolo americano, Estados Unidos. Por aqui só faltando uma base de torturadores como Guantánamo para melhor igualar-se, embora já tenhamos presídios em condições piores do que naquela base terrorista. Meus amigos, estamos mais uma vez aqui no nosso Fatos em Destaque, em que vamos buscar comentar acontecimentos importantes da realidade brasileira. O meu fato é em relação à ausência de uma política pública de segurança que demonstra, isso é demonstrado inclusive no avanço considerável da presença das milícias no subúrbio do Rio de Janeiro, na zona oeste do Rio de Janeiro, quando agora elas obrigam comerciantes e moradores a fixarem nas suas casas adesivos para serem identificadas as casas que são contribuintes desse poder paralelo que existe no Rio. Quer dizer, não sei nem muito se é efetivamente paralelo. Enquanto isso, é notificado que o nosso governador publica no seu currículo Lattes um curso de doutorado em Harvard que não fez. O meu fato em destaque é referente às multas aplicadas pelo IBAMA. Nos últimos 10 anos, fizeram então um estudo, esse levantamento, e os maiores infratores são os que menos pagam as dívidas. Nós temos, por exemplo, o caso da Samarco, que em 2015 teve aquela tragédia, aquele rompimento daquela barreira em Mariana, matando aí 19 pessoas. Ele foi autuado com 16 atuações
e deu um total geral aí de multas de 393 milhões. Então, é um dinheiro que hoje faria uma diferença aos cofres públicos. E temos também o Bolsonaro, que em 2012 ele já foi alvo do IBAMA, ele foi multado e agora, né, ele alega que vai acabar com a farra das multas e assinou um decreto tentando conciliar, converter as multas em recuperação e preservação do meio ambiente. Agora eu pergunto, a quem isso interessa? A você que fica nas filas dos hospitais e nem consegue um leito? A você que está às vezes desempregado ou que está empregado e que nem de binóculo consegue enxergar um aumento? Ou as grandes empresas? Imaginem, o clube militar que já defendeu a abolição da escravatura, tendo a presidência do clube Deodoro da Fonseca, o clube militar que teve lutas memoráveis, como a campanha do Petróleo é Nosso, o clube militar que se posicionou contra a Guerra da Coreia, a participação de brasileiros na Guerra da Coreia, o clube militar que pressionou a participação de tropas brasileiras contra o nazifascismo de Hitler e de Mussolini, hoje tem um medíocre presidente que aciona os seus sócios, imaginem, para participar na defesa de um governo do Bolsonaro, racista, um governo misógino que discrimina as mulheres, um governo contra as opções sexuais dos outros. É uma decadência. O clube militar está numa decadência na mão desse atual general presidente do clube militar. Bem, o meu fato é concernente à cidade de Belford Roxo, a qual eu sou morador, e infelizmente nós não sabemos quem vai assumir o cargo em Belford Roxo. E as andanças das conversas na cidade, parece que a gente vai ter outra eleição, porque infelizmente o prefeito da cidade foi afastado, juntamente com alguns vereadores que também estão na lista também do afastamento. Então, por isso, a cidade está lá esperando a nova eleição. Se se observar o que está havendo no Brasil, essas variações de interpretações judiciais, essas suspensões da aplicação da norma em certos casos, vai se ver que, na verdade, sucede a interesses políticos determinados, de grupos políticos e frações políticas determinadas de classes na sociedade brasileira. Mas a coisa se torna mais grave hoje, no meu ponto de vista, porque esse estado de exceção está instalado também já aparentemente nos Estados Unidos. Observem, por exemplo, o que houve quando da eleição do Bush filho nos Estados Unidos, em que ele ganha do Gore por 537 votos e o Supremo Tribunal de lá manda suspender a recontagem de votos na Flórida, garantindo a vitória no caso de Bush. Então nós temos um problema, que é o estado de exceção implícito como uma nova forma de governança nas democracias ocidentais, ou se alguns quiserem, assim chamar, capitalistas. Esse é um fato grave, porque implica numa distorção total da democracia, sem podermos esquecer que esse estado de exceção foi a antessala do nazismo. Cortes orçamentários, crescente desemprego, crise econômica, externamente o Brasil totalmente em descrédito. O PIB não cresce, portanto, a possibilidade de novos empregos, de gerar novos empregos,
não existe. O que se avizinha é o aprofundamento da recessão no país. Os trabalhadores estão se organizando. O movimento sindical está se mobilizando. Por isso, é fundamental que no dia 14 de junho todos os trabalhadores estejam conscientes do seu papel, da importância de ir para as ruas e da importância de parar esse país para dar um basta nesse modelo econômico de privatizações, de venda do patrimônio público, de aumento da dívida pública e da reforma da Previdência. Não podemos concordar com isso. É necessário que o trabalhador exerça o seu papel efetivo de produtor da riqueza desse país. Por isso, temos de dar um basta nesse modelo econômico, um aviso para essa classe dominante que só suga o sangue do trabalhador e não quer absolutamente dividir nenhum quinhão dessa riqueza produzida. Então, no dia 14 de junho, todos temos de ir para as ruas e gritar bem alto que não aceitamos o pagamento de dívida pública, não aceitamos qualquer reforma que seja com o suor e o sangue do trabalhador e dos pobres. Começando com Pedro Raimundo, que saiu de Santa Catarina, foi para o Rio Grande do Sul e dali para o Rio de Janeiro, para a Rádio Nacional, onde o músico Luiz Gonzaga acompanhava os cantores em seu programa. E aí ele insistiu que Luiz Gonzaga começasse a cantar. E ali nasceu Luiz Lua Gonzaga, o nosso ídolo maior, o rei do baião e o rei da música nordestina e do Brasil. E eu quero hoje homenageá-lo cantando Asa Branca. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha judiação? Até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Então eu disse adeus, vozinha, leva contigo meu coração. Então eu disse adeus, vozinha, leva contigo meu coração. Recordando o tempo passado, nós temos de levantar uma figura de militar, civilista, impressionante. Benjamin Constant, que dá o nome também, porque foi professor, não é? Dá o nome defensor das pessoas que não tinham a visão acurada, não é? Hoje o Instituto Benjamin Constant também é um instituto que abriga lá as demandas daqueles que não veem. Mas quem não vê mesmo são alguns generais de hoje que nada tem com Benjamin Constant, que dizia que sempre suscitava em cada soldado ter um cidadão, em cada militar tem um cidadão. E o cidadão não pode ser ultrapassado pela farda do general, nem do coronel, e nem de qualquer militar. E nós vemos hoje esses militares
militaristas, anticivilistas, apoiando um governo que é entreguista do Brasil, que não defende os interesses do povo e da pátria brasileira. A minha ligação com o Exército era uma ligação, quando eu jurei a bandeira, defender a pátria e defender o povo brasileiro, não defender essa escória que está entregando o Brasil desmel de rescoado, porque eles, na realidade, nada se encontram com o povo e nem com a pátria brasileira. Esse governo do Bolsonaro é um governo de entrega geral do Brasil. Um grande autor, para encerrar esse tópico, um grande autor, Muniz Bandeira, num livro também conhecido e famoso, não? A Desordem Mundial, menciona o seguinte, caracterizando aonde chegou o imperialismo americano e a situação de decadência dele nesse momento. Diz Muniz Bandeira, onde quer que os Estados Unidos intervieram, a democracia constituiu-se em bombardeios, destruição, terror, massacres, catástrofes humanitárias. E como diria e diz Oswald Spengler, não há ideais na história, mas somente fatos e mais fatos. Os Estados Unidos e o Império Americano chegaram a esse ponto. E a grande pergunta a respeito hoje do Império Americano é a pergunta feita pelo historiador Eric Bushbaum. E a pergunta dele, em um livro, é a seguinte: o Império Britânico, em sua decadência, foi capaz de se conformar, se recolher, se reorganizar. O imperialismo americano, em sua decadência, fará o mesmo ou irá a uma guerra atômica nuclear, não abrindo mão de tentar vencer pela sua superioridade militar e pela violência? Como diz Eric Bushbaum, esse é um drama que estamos vendo hoje. Como se dará a decadência do imperialismo americano? Continuará no ritmo de hoje, aos poucos, ou será capaz de desencadear uma guerra atômica, uma guerra de grandes proporções para tentar manter sua supremacia mundial? Vamos todos refletir sobre isso. Na exposição de motivos do Paulo Guedes, ele fala que tem um rombo no Brasil e que esse rombo está na Previdência e que a Previdência está fazendo aumentar a dívida pública. Mentira! O que é que tem aumentado a dívida pública? Os mecanismos que geram dívida, principalmente a política monetária do Banco Central, que produziu a crise. O que produziu a crise no Brasil, minha gente? Nós não tivemos aqui a quebra de bancos, que foi o que provocou a crise nos Estados Unidos. Todo mundo lembra do Lehman Brothers e dos outros bancos que iam quebrar, mas o Fed injetou 16 trilhões de dólares, mais de um PIB, nos bancos e não deixou que eles quebrassem. Isso não aconteceu aqui no Brasil. Aqui os bancos lucram mais do que qualquer lugar do planeta. Nós não tivemos adoecimento da população, nem peste que impedisse nosso povo de trabalhar. Não tivemos quebra de safra, pelo contrário, temos batido recorde de safra. Não tivemos guerra. Que crise que aconteceu aqui no Brasil? Que derrubou o PIB em mais de 7% em apenas 2 anos. Levou inúmeras empresas a quebrar e provocou desemprego recorde. O que explica o cenário de crise se nós temos 4 trilhões de reais líquidos em caixa? Temos 1,270 bilhões no Caixa Único do Tesouro. Dinheiro de arrecadação que não pode ser gasto por causa da infame PEC do teto e de dinheiro de título emitido além do necessário para formar colchão de liquidez. Senador, como se uma pessoa fosse ao banco, pegasse empréstimo, pagasse juros lá no banco e colocasse o dinheiro no colchão para dar segurança.
colchão de liquidez, 1.270 trilhões no Caixa Único do Tesouro, 1.130 trilhões no caixa do Banco Central, remunerando a sobra de caixa dos bancos, e 1,5 trilhão em reservas internacionais. 4 trilhões. E, além disso, somos a 9ª economia do mundo. Ricos em todos os sentidos. Temos aqui nióbio, petróleo, água, terra, todos os minerais. Como é que essa crise foi produzida? Olha só, nós tivemos esse dado, esse gráfico, é do Tesouro Nacional. Olha essa montanha azul. É o superávit primário de 1 trilhão que nós produzimos ao longo de 20 anos. 1 trilhão de superávit primário. De repente, olha lá a inversão, senador, sem que tivéssemos tido aqui no Brasil nenhum dos fatores que produzem crise no capitalismo. Olha o comportamento das contribuições da Seguridade Social. Recorde. Todos os anos sobravam dezenas de bilhões de reais na arrecadação das contribuições sociais. O sistema de seguridade social brasileiro é altamente sustentável. Foi sustentável desde a Constituição Federal até 2015, inclusive, sobraram dezenas de bilhões de reais. E esse dinheiro não foi poupado para eventuais períodos de crise, foi desviado por meio da DRU, principalmente, para pagamento de juros e para cumprir a meta de superávit primário. Bolívar, qual a sua dica? A minha dica é para você relaxar um pouco nessas tensões. Vai dar um passeiozinho na Lagoa Rodrigo de Freitas, num dia de sol. Agora, não cai nessa conversa desses ministros do Bolsonaro aí, que dizem que o buraco do ozônio é coisa de comunista, não. Passa um protetor solar. E você, Celeste, qual a sua dica? A minha dica são os cursos online. E são diversos sites, né, como SESI, Senai, Fundação Getúlio Vargas, Fundação Bradesco. Então, são vários cursos. Então, maquiagem, fotografia, Windows 10, curso de digitação, linguagem do computador, que é o HTML, WordPress, é uma infinidade de cursos para todas as idades. Então também tem curso de horta, de flores, e eu vou deixar na descrição do nosso canal do YouTube os sites para você entrar e conferir o curso que mais você gosta, que mais tem a ver com você. São cursos grátis que vale a pena você estar conferindo. E quer uma outra dica? Se inscreva no nosso canal do YouTube, é Caminhando Jornal TV. Sempre que a gente colocar uma novidade, você recebe em primeira mão. Fica então essa dica para vocês. Irã, qual a sua dica? A minha dica, ela permanece no campo da cultura. É o Circo Flutuante em Vila Isabel, no estacionamento do Supermercado Extra, aqui em Vila Isabel. Ele termina no dia 9, a sua temporada termina no dia 9 de junho. Portanto, ainda dá tempo de ir assistir. Sexta-feira, a partir das 19h30, sábado, a partir das 17h30 e no domingo, a partir das 15h30. Mauro, qual a sua dica? A minha dica, eu vou dar 2 dicas. A minha dica é aquele balé da Débora Colker, que no dia 7 de junho estará agora numa temporada popular a R$40, antes era quase R$300, no Teatro João Caetano. Aquele balé Nó. E vou dar uma segunda dica. Nós vamos ter agora, no Teatro Municipal, um balé também, uma ópera chinesa de décadas atrás, por um preço bastante elevado, galeria, tudo. Esperamos que, como o da Débora Colker, depois tem uma temporada popular, chamado Lanternas Vermelhas. É um balé famoso, vem desde a época de Mao Tse Tung e estará no Teatro Municipal.
Essas as duas dicas que eu dou, tendo a esperança que esse balé chinês depois tenha alguma temporada popular no Rio de Janeiro. Em Belfor Roxo, no bairro Babi, existe o abrigo dos animais. O nome do rapaz é Wilson Protetor. Ele tem o Facebook, que é esse mesmo nome, e lá os animais são bem tratados, a qual os animais são recolhidos da rua por maus tratos. Planeta nosso que está no céu, santificado seja o vosso solo. Dai-nos mais voz, para que respeitemos tua natureza, assim na terra como na água e no céu. A consciência nossa de cada dia dai-nos hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como todas as agressões que temos cometido. Não nos deixes cair em destruição, e acolhei-nos neste teu chão. Amém.